mesma levada e respeito, inclusive, caso o Grêmio queira um treinador com modelo de jogo diferente do Mano. Posso não concordar, mas respeito o método. Só tem uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, tá? A convicção, caso ela seja no Luiz Castro, nesse profissional, muito respeitável. Posso discordar, até acho o Mano melhor, acho que o Mano deveria continuar. Mas se a convicção for no Luiz Castro, beleza, ok. Começa pelo menos com um pensamento, legal. O que eu acho muito problemático e preocupante é dizer que a convicção é na escola portuguesa, porque daí tu tá jogando um balaio desse tamanho, sim, onde tu vai pescar um cara que gosta de um futebol defensivo, um outro que gosta de um futebol mais ofensivo, um que gosta de liberar o jogador para que ele tenha lá a sua liberdade, outro que prende o jogador, um que é jogo de posição, o outro que é jogo de contra-ataque. Isso aí é uma coisa que não existe escola portuguesa, tá, gente? São caras a única semelhança entre eles é que eles nasceram no mesmo país, tá? Não tem. Pense o seguinte, lá na Europa, isso aí, a gente estava falando ontem sobre isso, né? Cara, eu quero um treinador da escola brasileira, né? Minha tese. Não, a tese é do Bruno, tá? Vou dar do crédito. Cara, o Bruno falou, escola brasileira é um treinador super ofensivo e um cara que é um defensivista. A escola portuguesa, fazem parte da escola portuguesa o Abel Ferreira e o Boina, que treinou lá o Vasco, me esqueci o nome do cara. Sapinto. Não, esse é o de Bermuda. Teve um Boina também lá, Álvaro, alguma coisa. Boninho, que era a cara do Ribeiro Neto, né? Isso, Álvaro esse aí. Pacheco. Álvaro Pacheco, esse aí, tá? É a mesma escola. E aí? Convicção na escola portuguesa é ter convicção num cara que nasceu em Portugal. Só. Porque os caras não se parecem, gente, tá? Gosto do nome do Luiz Castro. Eu acho que deveria continuar com o Mano Menezes, não me impede de gostar do nome do Luiz Castro e acho totalmente respeitável que a convicção seja no Luiz Castro. É isso. Não, mas acho que Senão veio o Caixinha até a escola portuguesa. Até porque o diretor que foi contratado pelo Grêmio é o Pelaipe. Ele gosta de que perfil? Português. Mas não é um perfil isso, mas a gente tem... Isso é uma condição de nascença. Só trazendo... A gente fala muito do Abel Ferreira, do Palmeiras, que é um baita de um treinador e realmente é. Mas quando ele vem pro Palmeiras, ele tinha um trabalho no Apoel. Era uma incógnita. Ele tem um trabalho no Apoel. PAOK, eu acho. PAOK. Ele tem um trabalho no PAOK. Quando ele vem jovem com um trabalho no PAOK. Acho que tem o Braga antes, né? Não, mas ali foi... É igual se a gente pega o Rui Castro, trabalhou no Porto B. E aí carrega o Porto. É igual e da mesma forma que dois caras super badalados, três caras super badalados na Europa... Não deram certo no futebol brasileiro. Paulo Souza, Paulo Bento tinha passagem, acho que por seleção, inclusive. E um terceiro Vitor Pereira. Vitor Pereira, um terceiro nome super badalado. Que foi especulado. Muito cuidado também para avaliação de contexto, tá? Mas gente, eu quero pontuar o seguinte. Depois eu falar o que pesou também. Eu quero pontuar o seguinte. Eu nesse momento. O outro Bruno Lage, que não deu certo aqui, era um cara super badalado lá em Premier League. O ponto assim o Grêmio tem a convicção no Luiz Castro. Isso é uma coisa. Respeitável. Isso é uma coisa, tá? E pra mim muda o patamar. Mostra que o Grêmio tá pensando grande. Agora ampliar esse leque pra o Grêmio tem convicção na escola portuguesa, isso me gera receio. Tu tem que ter convicção no nome e não na escola. Mas eu acho que é no nome. Se é no nome, ok. Não, outros nomes foram sondados, portugueses, vou colocar aqui. O Vitor Pereira, por exemplo, foi sondado. É outra turma. É um cara difícil. O Arthur Jorge foi sondado. Melhor relação, esse aí é melhor. O Arthur Jorge tem um currículo minúsculo. Só que no Botafogo ele foi gigantesco. Isso. Que ele ganha Brasileirão e Libertadores no mesmo ano. Onde é que eu quero chegar? Se a convicção... Só que ele tá no Al Rayyan, é impossível sair Se a convicção é por nome, a gente vai acompanhar assim, ó. Luiz Castro não deu. Plano B, um brasileiro. Pelo nome. Se a convicção é pela escola... Não deu Luiz Castro, aí vai em Vitor Pereira, vai em Arthur Jorge. É isso que eu estou dizendo. A convicção é nome ou a convicção é a escola? O treinador... A convicção é no nome, gente. A convicção é no nome. O Vitor Pereira, ele é um treinador que entende futebol, mas tem um relacionamento complicado, tá? O relacionamento dele no dia a dia não é um grande relacionamento. O Arthur Jorge já parece um nome melhor, é um cara que tem esse é impossível. Um bom relacionamento, mas é impossível, como o Bruno falou. O problema, gente, é o seguinte, o cara que está treinando a Acadêmica de Coimbra, o Tondela, é da escola portuguesa também. O Tondela é uma segunda divisão. Exato. A primeira divisão, tirando os grandes ali, vamos por 4 equipes grandes de Portugal,
Os times de Portugal Mas o Grêmio não vai virar é uma treinador segunda assim, divisão. Vocês estão desvirtuando muito. É O Grêmio não vai virar treinador assim. Não, O Grêmio tá mirando treinador de primeiro escalão. O que eu falei pro Guimarães é o seguinte: o clube português quer contratar um técnico da escola brasileira. Foi isso que eu citei pro Guimarães ontem. Isso. Ele vai olhar para quem? Vai olhar pro Fernando Diniz e pro Carille. São caras de estilos diferentes. Eu não tô nem falando de qualidade, tô falando de estilo. Carille, extremamente defensivo. Fernando Diniz, ofensivo, com aquele futebol todo específico dele. Então eu acho que o Grêmio precisa olhar realmente para qualidade, para conceito de jogo e conceito de jogo que case com o elenco do Grêmio. Isso. Eu lembro muito quando a nova gestão, porque é uma nova gestão, então vale muito esse comparativo. E a gente falou muito sobre isso nos últimos dias, né? O presidente Alessandro Barcelos não quis o Abel, talvez não porque ele não gostasse da figura Abel, mas porque ele defendia uma ruptura. Ele queria sair do futebol reativo, do Odair. O Abel era a imagem da antiga gestão. Exato. E do Mig, isso que foi campeão do mundo. O Abel era aquela imagem. E continua sendo. E o que ele pegava para justificar isso, Magrão? A questão do futebol reativo. Que tinha o Odair inserido nesse processo também. Ele queria um futebol propositivo. Baseado em índices, números, planilhas. Não, e baseado em aquilo que o torcedor quer, Guimarães. Tu imagina um candidato chegar aqui e falar, ó, o meu estilo de jogo que eu quero pra minha gestão é um time reativo. Não, tu Sabe sempre vai falar propositivo. Meu time, a gente já ganhou muito. A gente aqui já ganhou muito no futebol reativo. Concordo contigo, Bruno, mas tu não ganha eleição falando isso. Bruno, tu não ganha eleição, não adianta. Só pra você continuar o teu raciocínio, quem tem que decidir isso é o Pelaipe. Não é o Dorico. Mas foi o que decidiu. É a mesma coisa do Inter. E o Felipão, né? Quem decidiu isso? Que o Inter não precisava do Abel, tinha um diretor executivo naquele momento, quando o Alessandro assume para falar assim, eu quero um time agora, não quero mais reativo. O Alessandro não entende disso. O Alessandro é um torcedor. Sim. Mas magro. É um torcedor. Agora, gancho. quem tem que falar isso, que modelo de jogo que é o Pelaipe. Magro, olha só. Não a diretoria, o vice-presidente falar, não, agora a gente vai ter uma ruptura com a saída do Mano Menezes. Porque senão não bate. Não bate. É isso, só pra finalizar, Luiz, rapidinho. Porque o que aconteceu? Botou um técnico, Miguel Ramírez, pra atacar, e tu olhava pro elenco do Inter, o elenco era todo reativo, não tinha jogadores pra atacar. Então não adianta colocar um técnico com um conceito e o grupo ser de outro. Daí o Grêmio vai fazer uma cirurgia no elenco, sendo que não tem condições de fazer. Sabe que o Ramírez fazia nos treinos? Vocês não sabem? Ele colocava um telão. Não, eu sei disso. No treino. Sei, ele ficava vendo o treino lá de cima, parava, olha o absurdo, parava o treino, chamava os jogadores, mas tá correndo, Luiz, aquecido, correndo no treino, para! Vão tudo pro telão. É loucura. Tá errado isso, isso. Isso aí eu sou muito contra, isso não existe. Como que você vai... Não tinha como dar certo. Isso é o futebol Eu acho que planejado. o Luiz queria falar justamente sobre a questão do Pelaipe, né? Cara, o Pelaipe foi contratado, eu te garanto isso. Tá? Tem pessoas lá dentro que eu conheço. O Pelaipe foi contratado para tomar conta do futebol profissional do Grêmio. Contratações, treinadores e a gestão, junto com o Filipão, é eles que vão decidir. Eles que vão... Quem está contratando, né, que está aí no andamento ali, que eu tenho quase certeza que vai fechar com o Luiz Castro, é o Pelaipe, gente. E o Pelaipe gosta do treinador. E ele está sendo contratado pelo trabalho que ele fez no Botafogo, que foi espetacular. Ninguém pode dizer que não foi. Foi. Ele está sendo contratado pelo trabalho que ele fez no Botafogo e ponto. O que ele fez na Arábia Saudita, não é lá, é no Botafogo. Verdade seja dita. É o Grêmio contratou um extraordinário profissional que é o Paulo Pelaipe. Eu também acho. Que conhece eu futebol como poucos, sabe trabalhar, Cancheiro, malandro, tem relacionamento, com tem jogador, tem experiência, relacionamento com o jogador. conhece. Tava com o Jorge Jesus no Flamengo, tava agora com o Leonardo Jardim no Cruzeiro, e é ele que tá mirando o Luiz Castro, tá? Convicção é tu mirar no Luiz Castro e o teu plano B ser do mesmo nível do Luiz Castro. Falta de convicção é o que a gente viu no início desse ano, onde o Grêmio mirava no Pedro Caixinha, no Fábio Carille e no Gustavo Quinteros. Perfeito. Isso é falta de convicção. Mas tu atirar pra tudo que é Eu vou lado. te dizer assim, ó, tu citou agora que o Pelaipe trabalhou com o Leonardo Jardim, recentemente no Cruzeiro, e com Jesus. De fato, ele se encantou por técnicos portugueses. Ele gostou demais. Então, embora o Mano tenha uma boa relação com o Pelaipe goste do Mano, ele preferia um técnico português. E a nova direção também queria isso. E ele então viu as de ideias perto, casaram. Bruno. Ele estava onde quando o português... Ele estava no Flamengo, ele viu de perto o trabalho do cara. Ele trabalhou com os caras. Se eu não me engano, ele estava no Flamengo. Bruno, Quando o Luiz Castro estava vendo de perto o eu trabalho acho que do cara. vai mais além. Vai mais além disso.
Quem a gente tem no mercado nessa grandeza para trabalhar Brasil? no Grêmio? Aí que tá no o Brasil. problema, é outro um brasileiro. problema. Não tem ninguém. Não tem o Tite. Só o Tite. A gente fala do Tite. É o único. E o Tite chegou a conversar. Vocês sabem disso. O Tite chegou a conversar com a direção atual do Teve conversa. Teve conversa do Tite. Talvez não enxou. Então, tem isso também. Não tem treinador no isso mercado. aí, Até perfeito. porque nós, que hoje eu me considero aqui da imprensa e o futebol, a gente foi enterrando os treinadores mais velhos. Tem nenhum A outro gente foi dessa enterrando grandeza, os né? caras. E agora não tem. Eu cito também que teve gente um pouco apostou- de acomodação também desses treinadores mais velhos. Vocês Mas concordam a gente comigo? apostou numa Não, geração. teve- a gente apostou. teve uma- Nós aposentaram os caras antes. Luiz, A gente aposentaram os caras antes. mas teve uma incomodação também. 2015, 16 ali, quando surgiu o Carille, 14. Roger, 14, a gente começou a apostar numa geração nova. Depois do 7 a 1. E a gente deu para essa geração nova de treinadores, E os caras não estavam preparados ainda, não tinha experiência. Antes do Abel chegar onde ele chegou, ele pegou Ponte Preta, os caras ralaram muito. O Mano Menezes pegou Campo Bom para trabalhar. E a gente pegou e deu pros caras assim, ó. Carille trabalhou onde? Auxiliar do Corinthians. Vai. E começou a pôr esses caras jovens lá. Barbieri, começou. Vai. Eu queria Barroca, auxiliar, eu queria vai. entrar numa Aquele discussão Thiago com vocês. Lai, auxiliar, vai. Vai. Foi o Jair Eduardo Ventura Batista, começou assim. Jair Ventura. Todos esses caras foram assim, embora o Jair Ventura seja um pouquinho diferente, tenha muito, independente do estilo dele, que é um estilo bem assim de meio para baixo de tabela, de reativo, mas é um cara que respeita a hierarquia, os mais velhos. Tá? O Jair Ventura não tem esse pensamento do agora vamos revolucionar, que foi o primeiro ponto que O matou o Ventura disse Internacional. que né? uma das referências dele é o Abel. Eu queria entrar numa discussão. E aí não adianta, só para terminar o que você estava falando, não adianta o Oswaldo, o Leão e criticar o treinador da seleção. Exatamente. Não adianta. Exatamente. Porque eles deram brecha para uma geração nova de treinadores que não Oswaldo e conseguiu Leão- se estabelecer como treinador de ponta. E Oswaldo e Leão nunca tiveram. O meu incômodo foi quando aposentaram depois do 7x1 o Filipão, quando aposentaram o Abel Braga, quando tentam aposentar o Mano Menezes, Luxemburgo, tentar aposentar o Luxemburgo, o Muricy, que são grandes vencedores. Só quero colocar uma coisinha aqui pra gente também. Me incomoda muito o lance da geração, porque a geração tem o ruim e tem o bom, tá? Eu tô falando dos caras de topo. Leão e Oswaldo de Oliveira não estão na prateleira desses Tá, caras mas que eu acabei deixa de eu falar, aproveitar tá? a tua esteira. É só pra dizer. Eu concordo contigo. É só pra dizer o seguinte, tá? Respeitem os mais velhos, da mesma forma que eu acho que os mais velhos respeitaram a galera Mas nova. olha só, eu acho que a gente não tá nesse patamar, a gente não tá nesse estágio mais. A gente viveu esse estágio, vocês relataram bem, que foi o pós 7x1, que aposentaram Felipão, Luxemburgo, etc. E passamos a valorizar a nova geração, que não deu certo, concordo com o acho que Magrão, a gente ainda tá não duro. estavam preparados. Calma, Porque vou chegar deu lá. abertura pros estrangeiros Calma, e cara. tal. Não é a nova geração, são os estrangeiros agora. Ou mais especificamente, os portugueses. Isso não é só da direção nova do Grêmio, não é só daqui. Isso é no Brasil inteiro, porque a gente olhou para o Leonardo Jardim, porque a gente olhou para o Jorge Jesus, a gente olhou para o Abel Ferreira, mas a gente está esquecendo que no futebol não existe mágica. Que entregaram para o Jorge Jesus uma seleção, que entregaram para o Leonardo Jardim também um time muito bom do Cruzeiro. Ele tem o Caio Jorge como titular e o Gabigol no banco. A gente tem o Abel Ferreira com o Palmeiras com muito investimento. Esse ajudou e talvez a montar. outros. Eu Esse sei, ajudou mas a eu não tô montar. tirando o mérito. Eu só tô dizendo que não adianta tu colocar o Guardiola no Grêmio, que o Grêmio não vai ser campeão do mundo. Se tu não tiver time, as coisas não acontecem. Ainda o que fala mais alto no futebol é qualidade. Claro que trabalho é importante, treinamento, estratégia. Tudo isso é fundamental, gestão de vestiário, a gente bateu muito nessa tecla ontem, mas ainda, e pra sempre vai ser, gente, o mais importante é qualidade. E como é que Jogador monta a ruim qualidade? não joga, não adianta. Como é que tu pega a qualidade? Então, o que eu quero com te dizer com dinheiro? isso? O Luiz Castro, tá? Ele fez. Eu discordo desse trabalho espetacular no Botafogo. Ele foi bem Primeiro demais. porque ele. Não, foi bem é uma coisa, espetacular Não, ele é foi outra. muito- ele não foi- Olha porque só, ele ficou pouco tempo, Deixa eu te Bruno. perguntar uma coisa. Se um, Ficou treinador 7 chega, meses. se um treinador chega aqui no Grêmio e é eliminado na fase classificatória do Gauchão, não vai pra semifinal do Gauchão, o que vocês acham desse treinador? Ele fez isso lá no Botafogo. Ele fez isso. Mas Ele isso não deu foi. tempo pro Botafogo Tá bom, conseguir montar, conseguir é bonito descansar e falar começar a agora. entrar, É bonito velho. falar agora. Se, Não, ele, não é, se cara. ele faz isso no Grêmio ano que vem, a gente espinafra ele aqui. Essa é a verdade. vamos lá. Tem um ponto só. Talvez a Só, gente tenha que Magrão. entender Só- que o Campeonato Gaúcho, caso aconteça algum tipo de eliminação precoce, não significa que tá tudo errado. A gente Aí pega o que- Gauchão aí é e diz que tá tudo errado, se perdeu e tem tudo que certo, se cuidado. ganhou. O time- Graças a gente dizer pro Internacional que tava tudo certo, É verdade, o Inter tá aí fez o essa
campanha se auto... Tu tocou no se auto-enganou. O Inter ganhou o Gauchão, achou que era o melhor time do... Um de cada vez, gente. Um de cada vez. Deixa Então eu falar. perder, pior, Então quer dizer Às que, vezes que o Luiz é Castro, se ele chegar... Às vezes é. Se ele chegar e não ganhar o Gauchão, não passar de primeira fase, tá tudo certo. Não, nós mas não é isso, mudar. mano. Porque assim, ó, que a gente, Não é isso. quando a gente fala dos treinadores portugueses, a gente citou 3 nomes de sucesso, tá? Abel Ferreira, Jesus, que tinha uma máquina, tinha um cano na mão, E o Leonardo Jardim. e o Leonardo Jardim também. Só que a gente não citou mais uns 20 treinadores que passaram aí nesses últimos pós-Jorge Jesus, que não deu certo. Que foram pra Cuiabá, pra Corinthians. Pô, o time da Série B tá contratando o treinador português. Mas ele deu certo no Botafogo, cara. Aí que tá. Mas como Mas ele deu será certo? que deu? Porque assim, Cara, eu acho que deu. Deu certo. Meu Não é Deus, crítica. cara. Ele ganhou o Pra mim quê deu no certo Botafogo? também. Pra mim também deu Gente, certo, claro que mas deu. ele sai no meio, Bruno. Cara, ele deu muito Eu certo. não tô falando que não deu certo, Deu gente. muito certo, eu tô cara. falando dessa obsessão pelos tudo treinadores bem. portugueses, Mas que eu a gente tem 3 nomes que deram Mas certo. isso, isso é uma outra coisa. Mas é outra Magal. coisa, eu tô falando do Luiz Castro. Quem é que está isso, sendo isso. contratado Não pode pelo ser Grêmio? escola, tem que ser Nós o nome. temos que falar do Luiz Do nome. Castro. Vocês É ele estão- que está sendo contratado. Vocês estão não é os sendo outros. enganados por uma boa campanha de primeiro turno Mas do não é Campeonato questão de ser Brasileiro. Mas é a enganado ou referência não. que a gente tem. Não mas é a referência que a gente tem. É a referência Não, então que eu a vou gente te dar tem, mais, mano. então eu vou te dar mais referências sobre o Luiz Castro, tá? O Luiz Castro treinou o Chaves de Não, Portugal. peraí. o Não, Vitória eu de tô falando do Guimarães. futebol brasileiro, Bruno. Tá, mas daí, O que é que mas ele vocês fez? vão ser definitivos por um A trabalho, cultura, Luiz. não, a cultura é Por meio diferente. ano. Vocês já perceberam que 80% dos treinadores que trabalham aqui no Brasil e que são brasileiros, a maioria tem o mesmo perfil, agregador, ele é um treinador agregador, que eu já procurei saber dele. Ele é um cara que agrega, o grupo joga por ele. Não, ele é bom treinador, ele tá falando que ele não é bom treinador. Então, mas a gente tá fugindo do negócio. Não, desculpa. É que assim, Não, não, não contratamos o Luiz não, Castro. jamais, A foi gente está outro. misturando Não, o debate escola portuguesa no bolo com o Luiz Castro. Estamos falando sobre o Luiz Castro, É olha só. diferente. O Grêmio quer o Luiz Castro. Ótimo, Isso, é isso. É esse o debate que eu quero fazer. Não, E mas isso é bom. Peraí, Isso é bom. Isso. Sabe por que embolou? Porque a gente tá falando de modelo de jogo que o Grêmio já tem pronto, por isso chegou nesse ponto do debate. Claro. Já tem um modelo de jogo com o Mano Menezes pronto para uma escola diferente. Se é isso que é Sim. isso que a gente tá E comentando. o que eu Vai tô- começar do zero de novo. É, mas a gente falando- fala de modelo de jogo Entendeu? do Mano, também que não foi espetacular, né, Não, gente? não foi, Luiz. Mas assim, ó, parece longe que o disso- Mano, o modelo do Mano deu muito certo. E não deu também, Não, não. claro que não. Fora de casa ele não ganhava de ninguém. Então a gente tá falando que ele reestruturou. Tinha um processo de 6 meses, tudo desde que bem, mudou tudo. mas que ele- tá em andamento. O trabalho dele A não gente foi tá- espetacular. Mas, não, só essa, isso. mas essa é a diferença, tá, Magrão? Olha só. Quando é humano, não se tem paciência. Porque é humano, entendeu? Então não interessa que é um processo. O Guimarães encheu a boca pra falar aqui agora que tem que ter calma, que não interessa que perdeu o estadual. Se é humano perdendo o estadual na fase classificatória, a torcida quer linchar o humano. Essa é a verdade. Tô falando Se por é mim. humano, Se é o Celso Roth, se é o Roger. se é um brasileiro, a torcida não aceita. Como é um Gaúcho, mais português, ainda. não interessa. Perdeu para um time pequeno do Rio de Janeiro na primeira fase. E aí eu vou te dar mais elementos, já que vocês estão baseados só no Botafogo, eu citei o Campeonato Estadual, ele não terminou aquele Brasileirão pelo Botafogo, eu não sei se ele seria campeão. Foi um bom trabalho no Brasileirão? Evidente que foi. Um time do Botafogo que era melhor do que esse time do Grêmio, tem isso também. Aquele Botafogo tinha peças, eu não sei se o Grêmio vai ter. Ele sai do Grêmio, vai para o Al Nassr, que é um dos clubes de maior investimento no mundo, do Cristiano Ronaldo. Ele ganha um título só, que é a Liga dos Campeões da Arábia. Não confundam com a Liga dos Campeões da Ásia, que seria a Libertadores, a Liga dos Campeões da Europa. Depois ele é demitido, vai para um clube menor. Nós tivemos aqui a possibilidade de conversar com um dirigente pros desse Emirados clube. Árabes, vai para O outro Emirados país. Árabes, outra liga. Ele vai para um time que fez o maior investimento da história lá e ele não consegue treinar. O time é uma bagunça em campo, os dirigentes se irritam com ele. Mas Um ali time tem muito muito bom e ele não aspecto, faz jogar. E aí ele vai para a Copa para finalizar e é eliminado por um time pequeno, foi demitido com 3 meses de trabalho. O que eu tô dizendo aqui? Que ele é horroroso? Que ele é ruim? Não tô dizendo isso. Talvez seja um bom treinador, vou torcer por ele. Mas essa de que ele é espetacular, acho que a gente tá se enganando. Não, Bom, mas tô ninguém falou, avisando Bruno. antes, hein? Tô Bruno, ninguém avisando falou antes. que é Não, a gente não espetacular, falou. gente. Falou, Luiz. Não, Falou dos espetacular outros não. espetacular. O trabalho dele no trabalho no Botafogo. Botafogo. Tem outra, uma diferença Tá, aí. verdade. preciso dar, Verdade. preciso dar, gente. Mas não Tem uma foi diferença. espetacular. o trabalho Rapidinho, do Gabo. O Botafogo. fato de eu achar que o Mano Menezes deveria continuar e continua também, achando isso, eu também era de acho que acordo. deveria. Só que não tem me faz- treinador. não me faz achar o Luiz Castro um mau treinador. Lógico. A minha crítica Perfeito. é caso a mira seja na escola Isso aí. portuguesa. Muito bem, vamos avançar.